Você pode sentar. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Os corintianos gostam, das cartas de Paulo aos Coríntios. Quantos corintianos nós temos aqui, junto comigo? Aí. Diz assim, é o final do capítulo 12, a última frase, até eu expliquei semana passada, eu estou continuando o que a gente viu semana passada, o líder ágape. E não há essa divisão, quando Paulo escreveu, era tudo uma coisa só. Nossa Bíblia foi dividida em capítulos e versículos para ajudar a gente a encontrar, mas na verdade o finalzinho aí do 12, 31, é a mesma coisa, a continuação do 13, 1. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Vamos ler juntos, mesmo com versões diferentes, mas vamos ler do 13, 1 ao versículo 7. Tá? Vamos ler os 7 versículos juntos. Ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até aqui. Espírito Santo, que o Senhor continue a falar conosco através das palavras do apóstolo Paulo. Nos colocamos agora debaixo da ação do amor ágape que já está dentro de nós. Eu te agradeço por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, na terça passada, nós começamos a falar o que é o amor ágape, que é um amor que dá livremente, sem pedir nada em troca. É um amor incondicional. Esse amor, ele não pode ser vencido, ele não pode ser conquistado pelo mal dos outros. Independentemente do que a pessoa faz, você continua amando. É um amor por escolha, é diferente do amor filos. Filos é o amor de amizade, é um amor por acaso, mas ágape refere-se à decisão. Ágape é o que Deus é. Deus é ágape. Em 1 de João, capítulo 4, verso 8, diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus não tem amor, Deus é, a essência de Deus é amor. Então, nós também lemos em 1 João 4,16: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E também vimos em Romanos 5,5, que esse amor ágape, ele já foi derramado em nossos corações. A declaração do apóstolo Paulo, Romanos 5,5 diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então esse amor, ele já foi derramado. E vimos aqui semana passada que esse verbo, ele continua, apesar de já ter sido consumado a ação, mas ela continua tendo efeito no presente. Ou seja, o amor de Deus foi derramado, mas ele continua sendo derramado em nossos corações. E então, eu falei sobre o caminho mais excelente. Nós terminamos aqui. Paulo falou sobre os dons no capítulo 12,
E então agora ele finaliza dizendo: e agora eu vos passo a mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. Ou seja, que caminho esse? É o caminho do amor. Então, a partir de agora, eu queria que você deixasse aberto aí em 1 Coríntios 13, porque nós vamos, através das palavras de Paulo, ver o que isso tem a ver com a liderança. Eu queria pedir aos pais que vocês pudessem ficar com seus filhos. Nós não temos sala do CCA Kids, não temos o berçário também. Então eu queria que você mantivesse seu filho junto a você durante a ministração da palavra, ok? Se seu filho não está aqui com você, eu queria que você fosse agora em busca dele e mantivesse ela junto contigo. Paulo está falando então, queridos, da absoluta necessidade do amor. Não é algo que nós podemos relativizar. Eu amo se eu quiser. Não. O cristão nascido de novo tem o Espírito Santo, tem o amor ágape derramado em seu coração. Então Paulo, ele nos chama a nós correspondermos a quem já somos. Fiz a ilustração aqui da Bíblia, lembram? A Bíblia aberta, o lápis escondido, colocado dentro da Bíblia, a Bíblia fechada. E eu disse que aquele lápis ali simbolizava eu e você. Nós estamos em Cristo. Nós fomos inseridos, enxertados em Cristo. Então não há mais essa opção, porque amor ágape é um amor por decisão. A gente decide, não é por emoção. Você não diz assim: eu sinto que eu vou amar o meu irmão, eu sinto que eu vou amar os perdidos. Não, eu decido. É diferente. Eu decido amar os meus irmãos, eu decido amar os perdidos, eu decido amar até aquelas pessoas mais difíceis, porque o amor de Deus já está derramado em meu coração. Então, coloque no slide 20, por favor. Nós lemos aqui, versículo 1, 2 e 3. Paulo diz: eu posso ter todos os dons, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos. Ele disse: eu posso ter o dom de profecia, eu posso conhecer todos os mistérios e todo o conhecimento eu posso ter, e eu posso ter fé que remove montanhas. Paulo está falando aqui pelo menos de 4 dons que ele tinha acabado de falar no capítulo 12. No capítulo 12, Paulo fala variedade de línguas, o dom da fé. Paulo fala da profecia, e Paulo fala da palavra da ciência, da palavra do conhecimento. O que é que Paulo está querendo dizer? Eu posso ter todos os dons do Espírito, mas se eu não estiver operando em amor, esses dons não valem de nada, porque esses dons vão ser utilizados de forma egoísta, com a motivação errada. Quem tem os dons do Espírito e não deixa os dons fluírem com o amor ágape, torna-se uma pessoa, muitas vezes, orgulhosa. Não é? Eu sou cheio de dons, eu sou melhor do que você. E às vezes usa até os dons para prejudicar o irmão. Que coisa! Usa o dom para manipular, para às vezes até ameaçar. Acontece isso. Gente usando os dons espirituais de forma totalmente errada. Por isso que Paulo disse: eu posso ter todos os dons, mas se eu não estiver operando em amor ágape, eu nada serei. Outra coisa que ele disse aqui: eu posso ter todo conhecimento. Ele diz: saiba os mistérios e o conhecimento. Então são pessoas que estudam a Bíblia, são pessoas, não é, que leem muitos livros, é gente que ouve muita mensagem, pessoas que estão, né, estudando, né, talvez até fazendo teologia, como nós estamos fazendo. Não sou contra fazer teologia, né, é muito bom, mas o que Paulo está dizendo aqui é: não basta só estudo, não basta, irmãos, só a teoria. Domingo eu falei e eu volto a repetir: tudo isso que eu estou pregando aqui, vocês já sabem. Eu tenho certeza que talvez uma pequena minoria aqui está ouvindo pela primeira vez 1 Coríntios 13. E eu acho que nem existe, porque até o Legião Urbana cantava 1 Coríntios 13. Não é verdade? Então,
Provavelmente você já ouviu falar disso. Mas Paulo está dizendo, gente, junto com Pedro, que eu preguei domingo, vamos sair da teoria e vamos entrar na prática. O mais importante da vida cristã é o quanto praticamos. Porque o saber, Paulo disse o quê? Que o saber ensoberbece. Jesus disse que a letra sozinha mata, mas o Espírito vivifica. Não é errado estudar, irmãos, pelo contrário, nós temos que estudar muito a Bíblia, nós temos que ser profundos conhecedores da Bíblia, mas não é apenas conhecimento. Aqui ele diz, se não tiver amor, o conhecimento vai ser usado de forma errada também. Isso vai se tornar orgulho, vaidade. E também o que é que ele diz? Eu posso dar o meu corpo, eu posso dar os meus bens aos pobres, eu posso entregar tudo o que possuo e até o meu corpo para ser queimado. O que é isso? Coisas fantásticas, Já pensou uma pessoa dando o seu próprio corpo para ser queimado em praça pública? Coisas poderosas, para todo mundo ver que realmente eu sou um homem de Deus, eu sou um crente. Paulo está dizendo, até as coisas poderosas que a gente possa querer fazer, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, posso ter todos os dons, posso ter todo o conhecimento, posso fazer coisas poderosas, mas nada significam sem o amor. Agora vamos para a primeira característica do amor. Veja aí no verso comigo 4. Diga, o amor é paciente. Diga, o amor é paciente. Então, o amor tem capacidade para suportar. Paciência é uma palavra que significa capacidade para suportar. O amor não perde o domínio depressa, mas suporta pacientemente. E a palavra indica paciência com as pessoas, não é paciência com as circunstâncias. A palavra aqui é paciência com relação às pessoas. Um grande teólogo da igreja chamado João Crisóstomo, não, antes desse, eu pulei aqui, é porque tá na ordem, eu estou indo assim, na ordem contrária. Coloque o próximo. Ser paciente é perseverar pacientemente e bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimentos. Quem sofreu algum aborrecimento nos últimos dias? Levanta a mão. Como você reagiu a esse aborrecimento? Isso fala se você é ágape paciente. Pensa aí, como você reagiu? Não, pastor, não quero nem pensar. Pronto, você já está demonstrando impaciência. Já está demonstrando que ágape precisa fluir mais. É capaz de suportar ofensas e injúrias. Ai, ai, ai. Diga comigo assim, ai. Gente, escrever essas coisas é muito fácil. Digitar isso daqui é facílimo. Falar aqui para vocês é fácil. Agora, até para vocês ouvirem, não é tão difícil assim. Sei que é mais difícil do que eu falar. Mas a verdade é o quanto que nós praticamos a paciência. Porque paciência é uma coisa a ser exercitada. Sabe o que eu descobri? Que ser uma pessoa introvertida, melancólica ou fleumática não é sinônimo de paciência. Eu me considerava um homem paciente. Eu descobri que eu não sou. Eu achava que pelo meu temperamento eu era paciente. Eu descobri que não. Eu descobri que melancólicos se aborrecem facilmente. Mas qual é a diferença? Escondem o aborrecimento. No português mais popular, engole sapo. Mas também quando explode uma lagoa inteira de sapo, rã, gia, cobra. Não é? Então, temperamento não significa que porque o seu temperamento é mais calmo que você é paciente. Paciência é uma qualidade do amor. Coloque agora o 23. Crisóstomo, quem era Crisóstomo? Era chamado Boca de Ouro. João Crisóstomo.
Ele foi um dos pais da igreja. Ele falava tão bem, ele pregava tão bem. As palavras que fluíam da boca de João Crisóstomo eram tão belas e cativantes que apelidaram ele de boca de ouro. E ele disse o seguinte: é a palavra que se usa acerca do homem que foi afrontado, que sofreu afronta e que, tendo o poder de vingar-se facilmente, não faz. Descreve o homem que é lento para irritar-se. Então, paciência, ágape, porque o amor é paciente, significa que você, às vezes, tem o poder até de se vingar, mas você decide não fazer isso. Então, paciência é quando nós não deixamos que as circunstâncias ditem a nossa reação. Vocês já ouviram falar do presidente Abraham Lincoln? Quem já ouviu falar? Dos Estados Unidos. Tinha um homem que desprezava ele. Esse homem criticava muito Abraham Lincoln. Chamou Abraham Lincoln de palhaço, de baixinho e de um sujeito muito sagaz, muito mal intencionado. Ele disse o seguinte: ninguém precisa ir para a África pegar um macaco não, porque já tem um macaco lá no estado de Illinois. Quem era esse macaco? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. E Abraham Lincoln chama esse homem para ser o ministro da guerra em seu governo. Por quê? Porque Abraham Lincoln, ele não levou em conta as ofensas, mas ele disse: esse homem, ele é um grande general, e ele vai poder me ajudar no meu governo. E realmente ele ajudou no governo de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi assassinado. E no dia que ele foi assassinado, as pessoas se reuniram no quarto de Abraham Lincoln. E tinha uma pessoa lá chorando muito e dizendo o seguinte: aqui está o maior governante que o mundo já teve. Sabe quem era esse homem? Aquele que tinha chamado Abraham Lincoln de macaco, de palhaço e de um homem de pequena estatura que era mal intencionado. Ou seja, a paciência de Abraham Lincoln venceu a má atitude daquele homem. Aquele homem reconheceu no dia da morte de Abraham Lincoln: aqui está o maior governante que o mundo já teve. Já pensou? Você seria capaz de chamar alguém assim para trabalhar com você? Sabendo das coisas que ele tinha dito ao seu respeito, mas Abraham Lincoln reconheceu que ele era um grande general e que ele podia contribuir no governo dele. Isso é paciência. Suportar afronta, suportar situações, injúrias. Então, nós que temos o Espírito Santo, será que somos capazes de fazer isso? Vocês acham que sim ou não? Sim ou não? Sim, sim. Paulo está dizendo aqui. Segunda característica do amor. Antes de falar da segunda característica, deixa eu te perguntar: Deus é paciente conosco? Quem aqui não era flor que se cheirasse quando estava lá no mundo? Deus foi paciente com você, te esperou, te aguardou, suportou suas afrontas. Alguém aqui já blasfemou contra Deus quando era lá do mundo? Quem falou alguma coisa assim bem feia contra Deus? E Deus te quis. Não é verdade? Então nós temos que imitar esse nosso Deus paciente. E paciência não é fraqueza, irmãos. Quem é paciente não é fraco. Pelo contrário, quem é paciente é o mais forte. Amém? Vamos lá, segunda característica: o amor é bondoso. Diga bondoso. Orígenes, que também é um dos pais da igreja, dizia que isto significa que o amor é doce para todos. Quando Paulo diz o amor é bondoso, está falando da docilidade do amor. Jerônimo, outro pai da igreja, falou que
do que ele chama a bondade do amor. O amor, ele é doce. O amor, ele é gentil. Tem muitas pessoas religiosas que são cruéis. Por exemplo, na Idade Média, tinha um rei da Espanha chamado Filipe II. Filipe II foi o chefe da Inquisição. O que foi a Inquisição? O período que a igreja perseguiu muita gente, matou muita gente, só porque as pessoas não concordavam com o que a igreja dizia. E diziam que eram bruxos, e diziam que eram pessoas loucas, e mataram milhares. E esse homem era religioso. Era um rei extremamente devoto. Ou seja, uma pessoa pode ser muito religiosa e não ser bondosa, e não ser doce, amável, e não ser gentil. A palavra aqui expressa isso. Coloque o próximo. O amor é gentil, agindo pelo bem-estar daqueles que testam a paciência. Alguém que testa a nossa paciência, e você responde com bondade a essa pessoa. É isso que Paulo está dizendo. Eu já fui testado e ainda serei, irmãos. Muitas vezes. Já teve vezes que eu consegui reagir com bondade, e teve vezes que eu fui reprovado. Mas não significa que porque eu fui reprovado uma vez, eu não deva me esforçar, eu não deva de novo dizer: o amor ágape é bondoso, o amor vai fluir na minha vida. Mesmo com aqueles que eu preciso uma dose extra de graça, uma dose extra de paciência, mas eu vou esticar em meu coração o depósito de amor ágape. Então, nós somos muitas vezes testados na forma como nós vamos lidar com aqueles que testam a nossa paciência. E eu coloquei aqui uma frase: o amor tira a aspereza da nossa natureza caída. A nossa natureza caída, ela é áspera. Nós somos ásperos. Já viu uma lixa que você raspa assim e ela rasga a pele e ela corta a pele? A natureza adâmica, ela é assim. Há muita aspereza em nós. E o que é que o amor ágape faz? Abranda essa aspereza. Nós ficamos mais suaves. Então, quem sabe, pessoas aqui nessa noite estão ouvindo essas palavras, e você está assim dizendo: será que é possível isso para mim? Eu quero dizer, porque se você tem o Espírito Santo já está derramado em seu coração. O amor de Deus já está aí. Amém? Amém, irmãos? Vamos para a próxima característica. O amor não se ufana. Na versão atualizada diz ufana, né? Mas não é uma palavra muito comum. Então eu peguei na NVI. O amor não se gloria. O amor não se gaba. O amor é modesto. O verdadeiro amor está sempre mais impressionado por seu próprio valor do que pelo seu próprio mérito. Eu achei tão forte essa frase. O verdadeiro amor está sempre mais impressionado com o seu próprio valor, pouco valor, do que com o seu próprio mérito. Quando uma pessoa fica fazendo muita propaganda de si mesmo, está com pouco amor ágape ou com nenhum. Quando alguém que fica se vangloriando, então como líderes a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes, né, a nossa célula está crescendo, os discípulos estão crescendo, e você começa a se vangloriar. Pelos meus méritos, é pelo meu esforço, viu? É pelo meu muito trabalho. E a Bíblia diz: o amor não se vangloria. Pode colocar o próximo. O amor não arde em ciúmes. O que é isso? Na versão NVI, o amor não inveja. O amor não se aborrece com o sucesso dos outros. Há dois tipos de invejas. Uma é ruim e a outra
é pior ainda. Se uma é boa, outra é ruim. Não tem inveja boa. Qual é a inveja menos ruim? Que é ruim também, mas tem outra que é horrível, é horrorosa. A primeira é aquela que você tem inveja do que os outros têm. Todo mundo já teve essa inveja aqui, tá? Quer você admita ou não, mas a gente já teve inveja do que outra pessoa tinha um objeto, tinha uma casa, tinha um carro, né? Tinha alguma coisa que a gente gostaria de ter. Quem aqui é sincero para admitir que já teve inveja das coisas de outra pessoa? Essa inveja ela é mais comum, tá? Ela é ruim, ela é feia, mas tem outra pior. Sabe qual é a inveja pior? É aquela que eu não tenho e eu não quero que os outros tenham também. Miseriqueima. Misericredo. Essa é horrível. Eu não tenho e eu ainda tenho inveja de não querer que os outros também não tenham. E às vezes a gente, na liderança, queridos, nós temos que saber lidar com isso. Por quê? Porque nós já vimos pessoas sem querer liberar alguém da célula ou do discipulado e acabou perdendo aquela pessoa. Porque não queria liberar. Não quero liberar para ir para outra célula. Por quê? Não, porque eu quero que ela fique aqui. Isso tem a ver com possessividade. E o amor não é possessivo. O amor, ele libera. É para o bem da pessoa. Eu prefiro perdê-la do que perder ela para o mundo. Veja que atitude nobre. Eu prefiro perder, eu prefiro abrir mão. Não, minha célula pode até diminuir, mas eu prefiro que o meu outro irmão cresça, porque eu não sou possessivo. Então nós não podemos, queridos, nos aborrecer com o sucesso, com o crescimento dos outros. Por não ser possessivo nem competitivo, o amor sempre deseja que os outros continuem a crescer e a prosperar. Pastor, qual é o teste que eu realmente estou com o coração correto? É quando eu me alegro com o crescimento dos outros. Vamos agora fazer uma autoanálise. Vamos fazer agora uma viagem insólita. Já viu o vídeo, o filme Viagem Insólita? Que você viaja para dentro de si mesmo. Quando você pensa no crescimento dos outros, quando eu penso em uma igreja na cidade de Garanhuns que está crescendo, o que eu sinto? Estou falando para mim agora, tá? O que eu sinto? Quando eu sei que o meu irmão está crescendo e prosperando, eu me alegro com isso. No seu caso, você que é líder, quando você sabe que uma outra célula está crescendo e prosperando, o que você sente? Seja bem transparente com você mesmo, porque não adianta a gente ficar escondendo lixo em nosso coração. Quando você vê alguém aqui cantando e você não consegue cantar, o que é que você pensa? Não queria nem eu, já que eu não estou lá também, eu não queria que ninguém estivesse lá. Queria que todo mundo ali pegasse agora uma faringite, uma laringite, perdesse a voz, já que eu não posso estar lá. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa que talvez você ainda não tenha tanta habilidade para fazer, o que você sente? Isso fala se o nosso coração está ardendo em ciúmes ou não. Não é sério esse segundo tipo de inveja? É ou não é? Coloque o próximo. O amor não se ensoberbece. Na versão atualizada, mas na NVI diz: o amor não se orgulha. O amor não se orgulha. Deixa eu só, eu estou meio perdido aqui. Achei. Há muitas maneiras de mostrar orgulho. E o amor é incompatível com todas elas. Amor e orgulho são incompatíveis. É água e óleo.
não se mistura. Por quê? Porque o amor se preocupa em dar-se e não em afirmar-se. Diga comigo, o amor se preocupa em dar-se e não em afirmar-se. Já ouviram falar de Napoleão Bonaparte? Quem já ouviu falar? Ele defendia a santidade do lar, ele defendia a obrigação do culto público para os outros. Sabe o que ele dizia dele mesmo? Eu não sou como os outros homens. Isso não é para mim. As leis não se aplicam a mim. Eu sou Napoleão. E morreu. Ou seja, o que é um coração orgulhoso? Se coloca acima dos outros. Não. Isso não se aplica a mim. Eu não estou enquadrado neste aspecto, porque eu sou melhor, porque eu sou mais inteligente, eu sou mais espiritual. Disseram a William Carey. Você já ouviu falar de William Carey? William Carey, ele foi o pai das missões modernas. Tem até o filme dele no YouTube. O YouTube tem coisa boa também. Tem coisa muito ruim, mas tem coisa boa. Uma Luz na Escuridão, o nome do filme. Uma Luz na Escuridão. Você pode assistir. O áudio não é muito legal, mas você pode assistir. William Carey, ele foi o pai das missões modernas. Ele saiu da Inglaterra e foi para a Índia. William Carey, ele traduziu a Bíblia para mais de 34 línguas. Ele era um poliglota, ele era um linguista. Numa determinada reunião, um homem decidiu humilhar William Carey publicamente. E o homem disse assim: ei, senhor Carey, você não era o sapateiro lá em Londres? E ele tinha sido sapateiro, mas a intenção do homem era humilhá-lo. William Carey disse: não, eu não era sapateiro, eu remendava sapatos. Eu era um remendador de sapatos. Nem sapateiro eu era. Um homem que traduziu a Bíblia para 34 línguas. O pai das missões modernas. Um homem que fez uma obra grandíssima na Índia. Na hora que ele foi humilhado, ele não se afirmou. Não, fui sapateiro, e daí? O que é que você tem a ver com isso? Eu sei dos seus podres também aqui. Quantos de nós não faríamos isso? William Carey disse: não, nem sapateiro eu era um remendador de furo nas solas. Eu era menos do que sapateiro. Porque o amor não precisa se autoafirmar. Porque ele não se orgulha. Não é forte, irmãos, esses testemunhos? Eu lendo essas coisas, eu me sinto assim, ó, minúsculo, né? Digo, meu Deus, me dá esse coração. Porque por tão menos a gente quer sair para a autodefesa. A gente parte para o ataque. Você vai ver quem eu sou. Agora eu vou mostrar. E um homem desse aqui fez a diferença. Marcou história. Marcou sua época. Marcou as nossas vidas. Usamos ele como exemplo. Por isso. Próximo. O amor não se conduz inconvenientemente. Olha a palavra, inconvenientemente. Mas na NVI diz: o amor não maltrata. Na NTLH diz: o amor não é grosseiro. Sabia que a palavra graça e encanto é a mesma no grego? A palavra para graça e a palavra para encanto, né? Para doçura. Então o que é que Paulo estava dizendo? O amor não é grosseiro. Há uma certa afabilidade. O amor é afável, que nunca esquece a cortesia. Parece que cortesia está ficando cada vez mais difícil da gente encontrar, inclusive no meio cristão. No mundo já não tem muita cortesia, mas no meio cristão, no meio da igreja, né? Você coloca a Bíblia, marca o lugar
e alguém vai e senta no lugar que você marcou. Como é que você reage a isso? Eu tiro, pastor, a Bíblia e jogo fora. Ou você diz, não, eu vou ser amável, né? Eu não vou me conduzir inconvenientemente. Deixa a pessoa sentar, pode ficar, eu sento lá atrás. A gente está crucificando a carne, gente, não é? Crucificando a carne. Eu lembro que a gente convidado para celebrar casamento, e eu esqueci as senhas. As senhazinhas, né? Antipenetra. Senha antipenetra. Eu esqueci. Geralmente não pedem. São raros, né? Que eu fui que pedia. Mas nesse, pediram. E eu estava sem senha. Aí o rapaz disse assim, o senhor não pode entrar não. Eu digo, não, mas eu esqueci. Não, mas o senhor não pode entrar. Na hora, gente. Que vergonha. Sabe o que eu disse a ele? Se você não me deixar entrar, não vai ter casamento. Era verdade? Era, porque eu ia celebrar o casamento. Mas eu precisava falar desse jeito? Não. Diga, que vergonha. Mas você já fez coisas desse tipo? Eu sei. Eu disse a ele, moço, é o seguinte. Eu sou o pastor que vou celebrar o casamento. Se você não deixar eu entrar, não vai ter casamento. Ai, pastor. Aí ele se humilhou. Ai, me perdoe. Aí eu ainda queria ficar ainda mais orgulhoso, né? Só entra agora se você for chamar o noivo e ele provar que eu sou o pastor. Não fiz isso não. Claro que eu não fiz isso. Mas a nossa carne, que não tem amor ágape, quer se conduzir inconvenientemente. Ou eu sou só o único que já fiz esse tipo de coisa? Esse tipo de grosseria, de barraco? Quem já fez, para eu ficar mais aliviado na consciência? Olha o que um teólogo disse a um dos seus alunos. Ele disse, vá aonde você quiser, o seu rosto será a sua pregação. Quando eu li isso aqui hoje, vou repetir de novo. O teólogo dizendo ao seu aluno, vá aonde você quiser, o seu rosto vai ser sua mensagem. O seu rosto vai falar por você. Quem diz ai, ai, ai? Próximo. O amor não procura os seus próprios interesses. O amor não insiste nos seus direitos. Por quê? Porque o amor é antítese, é o contrário do egoísmo. Ele busca primeiro o interesse dos outros do que os seus. Isso daqui, nessa época que nós estamos vivendo, qual é a época que nós estamos vivendo? A época que todo mundo quer os seus direitos. Ninguém quer os deveres, mas todo mundo quer os direitos. Cadê o código do direito do consumidor aqui? Eu quero os meus direitos. Ok, no mundo natural, eu creio que a gente, como cidadão, a gente tem que ir em busca dos nossos direitos. Só que no reino de Deus, a coisa é diferente. Aqui está dizendo que eu tenho que buscar primeiro o interesse dos outros do que os meus. Eu tenho que pensar se o meu irmão está sendo abençoado antes que eu pense se eu estou sendo abençoado. É mais ou menos como uma mãe. Uma mãe, primeiro ela quer saber se os filhos comeram. É assim ou não, mães? Primeiro se o meu filho comeu, para depois eu comer. Um bom anfitrião, ele pensa em quê? Eu vou comer
eu não quero nem saber dos meus convidados. É assim um bom anfitrião? Não, o bom anfitrião às vezes deixa de comer, mas que os convidados comam. Minha mãe era uma boa anfitriã. E teve um dia que ela ficou tão emocionada, que eu levei um pastor boliviano lá. Minha mãe, ela fazia cozido, eu gosto muito de cozido, tá? Pode fazer e me convidar. Gosto muito de cozido. Nesse dia, minha mãe, ela desgraçou o cozido, de tão emocionada que ela estava. Mas ela era uma ótima anfitriã. E ela assou uma galinha, e ela estava tão emocionada, ela queria tanto receber aquele pastor boliviano, que ela saiu da cozinha com a coxa da galinha na mão. Quando eu vi a minha mãe chegando na sala de jantar, com uma coxa de galinha na mão, eu disse, não, é para o pastor. Digo, tá bom. Meu Deus, mas o que era isso? Ela queria tanto servir, ela queria tanto agradar o outro, porque um bom anfitrião é assim, pensa primeiro no outro. Um líder de célula é o primeiro a chegar e o último a sair. Alguns são os últimos a chegar e os primeiros a saírem. Está errado. Está errado. Você é o primeiro a chegar e o último a sair. Ok? Quantos estão comigo aqui? Coloque o próximo. O amor não se exaspera. Na versão atualizada, se exaspera. Na versão, na NVI, é não se ira facilmente. O que é isso? O amor não é melindroso. Gente, vamos parar de melindre. Tem muita gente melindrosa, não me toque. Qualquer coisa fere, qualquer coisa machuca. Você tem que pisar em ovos, não é? Então, melindre não faz parte do amor ágape. Vamos ser casca de tartaruga, casco de tartaruga, pele de jacaré, não é? Sem ser esse melindre todo. Ai, não falou comigo. Estão falando de mim. Eu era esse tipo de gente. Eu entrava no lugar, tinha aquela irmãzinha em pé ali com a outra, estão falando de mim. Isso é uma coisa horrível, uma pessoa melindrosa, tudo se fere. Aqui diz que o amor não se melindra facilmente, não predisposto a ofender-se. Guarda teu coração, blinde seu coração e diga assim, olha, não vão me ofender, mesmo que queiram, não vão conseguir. O verdadeiro significado disto é que o amor cristão nunca se exaspera com as pessoas, nunca perde, né, o seu lugar. Exasperar-se é isso. A exasperação é derrota. O que é uma pessoa exasperada? Que perdeu as estribeiras, que se ofende facilmente, isso é derrota. Então, nós precisamos desse tipo de amor que não se ira facilmente. Olha o que foi que um homem disse. A prova de que um homem era, que podia manter-se sereno quando todos os outros perdiam a cabeça e culpavam disso, e se era odiado, não dá pé ao ódio. O homem que domina seu temperamento pode dominar qualquer coisa. Diga, o homem, a mulher que domina seu temperamento pode dominar qualquer coisa. Agora, se tu não domina nem o teu temperamento, você não vai dominar nada. Isso aqui é uma questão de autocontrole. Próximo. O amor não se ressente do mal. Na versão atualizada, na versão NVI é não guarda rancor. A palavra aqui guardar é contar. Vem da contabilidade. Você que gosta de contabilidade, vai ser sobre isso. Então o amor, ele não pensa mal. O amor está sempre pronto para pensar o melhor das pessoas e não lhes imputa, não contabiliza na conta das pessoas mal. É isso que Paulo está dizendo. Você não vai ficar contabilizando na conta da pessoa o mal. Você vai esperar o melhor. Eu estou lutando por isso, sabe por quê?
porque eu fui ensinado o contrário. Sempre espere o pior das pessoas. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai, ele sempre falava dessa forma, se referindo às pessoas para desconfiar, para não confiar. Meu pai dizia: todo mundo é canalha. Não confie em ninguém. São todos canalhas. Uma pessoa que cresce ouvindo isso, você vai esperar o melhor ou o pior das pessoas? O pior, mas não tem justificativa. Agora eu mudei de atitude. Eu estou exercitando o amor ágape. Eu vou sempre esperar o melhor das pessoas. Paulo utiliza o verbo aqui para pensar, que é o que eu falei, relacionado ao serviço de contabilidade. O registro de uma coisa e sua atribuição a alguém. O amor não imputa, não contabiliza o mal. O amor não leva em conta o mal. O amor não abriga qualquer sentimento de ofensa. Então não guarda essas coisas e nem fica contabilizando na conta dos outros coisa ruim. Nós temos que tomar essa decisão. Eu vou sempre estar pronto para pensar o melhor dos outros. Tem uma tribo lá na Polinésia, as ilhas lá da Oceania, que é uma tribo que briga muito, mas também festeja muito. Mas sabe o que é que eles fazem? Para cada ofensa que você faz contra eles, eles penduram uma coisa na casa. Penduram uma pedra, penduram um pedaço de osso, e vai pendurando, e vai pendurando. Tem casas que são repletas de coisas penduradas. E eles estão lá dizendo: isso aqui foi uma ofensa. Pronto, mais ou menos assim. Isso aqui foi fulano que me ofendeu tal dia. Isso aqui foi fulano que me ofendeu tal dia. E vai guardando, colecionando. Quantos de nós não estamos como essa tribo da Polinésia? Colecionando ofensas, guardando e contabilizando na conta dos outros. Quem vai ser, queridos, o maior prejudicado? Nós iremos adoecer. Coloque o próximo. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, alegra-se com a verdade. O amor não se alegra com o mal de nenhuma espécie. Isso é forte. Nós não podemos nos alegrar com o mal. O pecado não nos alegra, a desgraça não nos alegra. Até quando a pessoa que nos ofendeu está sofrendo, a gente não pode se alegrar. Alguém me ofendeu, alguém me fez um mal, e acontece uma coisa ruim com a pessoa, e eu me alegro com isso? Aqui diz: o amor não se alegra com o que é mal, mas se alegra com a verdade. Queridos, às vezes, você sabia que às vezes a verdade dói, a verdade custa. Às vezes a gente quer esconder a verdade, é ou não é? Mas o amor se alegra. O amor diz: custa o que custar, eu quero que a verdade apareça, porque eu me alegro com a verdade, seja o preço que for. E por último, o amor. Terminamos, né? Eu vou parar aqui. Faltou só um slide, né? Coloque o próximo. O amor não se alegra com o mal de nenhuma espécie. Não, tá igual, né? Ok, então é porque eu dupliquei aqui, tá errado. Nós vamos orar nesse momento por essas características que nós falamos. Eu vou repetir, fique em pé e nós vamos orar por elas. Agora, diga: o amor é paciente. Deixa eu encontrar aqui. Diga: o amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se vangloria. Não se ensoberbece. Não se comporta mal. Não busca os seus interesses. Não perde o controle. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então nós vamos orar em cima dessas qualidades do ágape. E você agora vai dizer na oração: diga: eu sou paciente, eu sou benigno, eu não ardo em ciúmes, eu não me vanglorio, eu não tenho inveja, eu não me orgulho, eu não maltrato ninguém,
Eu não sou grosseiro. Eu não procuro primeiro os meus interesses. Eu não me iro facilmente. Eu não me ressinto do mal. Eu não guardo rancor. Eu não me alegro com as coisas erradas, mas me alegro com a verdade. Diga: Deus, eu sou o que a sua palavra diz que eu sou. E a sua palavra diz que o Senhor é amor. Diga: Deus é ágape. E a sua palavra diz que aquele que se une ao Senhor é um com Ele. Diga: eu estou unido ao Senhor, amalgamado a Ele, misturado a Ele. A natureza divina habita dentro de mim. Então, se Deus é ágape, eu também sou ágape. O amor de Deus já foi derramado em meu coração através do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Antes dos grupos de setor, nós temos o pastor João do Recife e o seu filho Elton. Eles estão tirando dúvidas sobre a EIFOL. Ele vai estar aqui no final do culto. Quem tiver interesse, a EIFOL vai acontecer de 3 a 29 de agosto, tá certo? O pastor João, ele vai tirar dúvidas. Você pode fazer perguntas.